Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Somente o versículo 14. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, somente o versículo 14. Glória a Deus. Está escrito assim: sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo, ou suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Hoje, pedindo uma palavra ao Senhor, Deus assentou a minha mente, ao meu coração, o texto que lemos na leitura oficial, e até que sejamos despertados pelo Senhor, ou que o Senhor nos chame a atenção a respeito de algo que para nós é tão conhecido, é tão normal, que por vezes não nos damos conta de aquilo que parece ser tão simples, pode causar danos e prejuízos irreparáveis. Pois as coisas grandes conseguimos nos desviar delas, mas algumas coisas pequeninas ou algumas pedras são justamente estas que nos fazem tropeçar, por não estarmos atentos às coisas que para nós, por vezes, as temos como pequenas. Então eu quero falar sobre suscitando a vivacidade para pôr fim à apatia, suscitando a vivacidade para então acabar com a apatia, usando o texto ou o versículo de Ageu 1 e 14. Daí então eu trouxe este texto que lemos em Jeremias 48, aonde fala a respeito dos moabitas, os descendentes de Moabe, filho de Ló com sua filha mais velha. Moabe era fruto de um incesto, pois as filhas haviam embriagado o pai, elas receosas de que não ficariam herdeiros, então embriagaram o pai Ló, e assim cada uma gerou um filho. A mais velha gerou a Moabe, e a mais nova a Ben-amim. Daí então os descendentes de Moabe, os moabitas, e os descendentes de Amon, os amonitas, que ficavam a leste do Jordão, onde hoje é a Transjordânia, bem próximo ali dos edomitas. Então você deve ter percebido que eu falei que eles são filhos de Ló, resultado do incesto de Ló com a filha mais velha. Então são parentes, eles têm parentesco com Abraão. Este povo, o povo moabita, sempre esteve em conflito com Israel. Você há de se lembrar que lá em Números capítulo 22, quando na peregrinação de Israel, do povo hebreu pelo deserto,
Eles saem justamente de um deserto e vão ficar acampados nas campinas de Moabe, quando ainda o povo hebreu estava em suas peregrinações pelo deserto. Eles chegam até as campinas de Moabe e ficam acampados ali. Então você percebe que muito antes de Israel, eles já eram nação. Antes era um povo nômade, mas até que então o Senhor deu aquelas terras, naquela região montanhosa, num lugar estrategicamente bom para a guerra, pois eles ficavam nos penhascos, nas rochas, nas cavernas. Era um lugar que dificilmente alguém iria pelejar com ele, pois sofria desvantagem nas guerras. Mas o Senhor deu por herança aquela terra, aquela região, para os descendentes de Moabe. Então, muito antes de Israel ser estabelecido nação, eles já estavam estabelecidos em um lugar fixo, recebido da parte de Deus. Tanto que o Senhor dá ordem a Israel para que, quando passassem pelas terras e pelo território dos moabitas, não tomassem nada deles, não guerreassem contra os moabitas. Por quê? Porque era um parentesco, havia um parentesco com Abraão. Mas assim que eles chegam naquelas regiões, naquelas campinas de Moabe, o rei Balaque, tendo conhecimento de tudo quanto o Senhor já tinha feito ao povo hebreu, e agora receoso porque o povo hebreu era muito mais numerosos do que eles, os moabitas, ele então chama e envia mensageiros a um vidente, a um profeta, conhecido por nós, segundo a palavra de Deus, por Balaão. Então Balaque está com medo, está receoso, por conta do povo que está acampado nas suas campinas, próximo de Jericó. E ele então vai consultar ao Senhor, preste atenção. Balaão vai consultar ao Senhor. Então você percebe que eles eram politeístas, não serviam somente a Deus, mas dentre os deuses que os moabitas adoravam, eles também adoravam ao Deus de Abraão. Porém, não unicamente ao Deus de Abraão, adoravam outros deuses também e ofereciam sacrifícios a outros deuses. Todavia, dentre esses outros deuses estava o Deus de Abraão. E assim que ele está receoso, ele manda os mensageiros falar com Balaão. E Balaão irá e consulta ao Senhor para saber o que deveria fazer Balaque e se havia alguma forma então de amaldiçoar aquele povo. E nós sabemos da história, e eu não quero ficar preso aqui nessa questão da história, porque não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu vou te dizer de novo, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou. Quem está debaixo da bênção do Senhor não deve ter medo de maldição. Diga para quem você puder, não tenha medo de maldição se você está debaixo da bênção do Senhor. Porque é impossível amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia. Você também irá se lembrar quando houve fome em Belém de Judá, que a família de Elimeleque, ele, a esposa e os filhos saem. Eles vão justamente para a terra de Moabe, e lá seus filhos se casam. Depois, estando lá em Moabe, morre o pai e os 2 filhos. E então agora são 3 viúvas. Noemi diz às suas noras: vocês fiquem aqui, eu vou voltar para a minha terra. Mas uma moabita, uma de suas noras moabitas, vai dizer: não, agora o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você for eu vou contigo. Esta é Ruth. Ruth era moabita. Todavia, na palavra de Deus vai dizer assim, que os moabitas não iriam congregar junto com a Assembleia do Senhor. E por que então Ruth foi congregar e ser povo de Deus? Porque houve uma conversão
Então agora ela não olhava mais para si como uma moabita. Agora o Deus de Abraão era verdadeiramente e unicamente o seu Deus. Agora o povo de Israel, o povo hebreu, também agora era o povo de Ruth. Ela se converteu 100%. Ela não foi 50% ou 40%, foi de forma integral. Também ainda no tempo dos juízes, eu estou contando tudo isso a fim de que você perceba que ainda que é um povo com tanta história, é pouco conhecido para nós. E ainda no tempo dos juízes, também lá, Deus usa este mesmo povo para oprimir a Israel. No tempo dos juízes, é o rei Eglon. Eu falei sobre isso aqui num culto de sexta-feira. Quando Eude então faz aquela faca de 45 centímetros, coloca na coxa direita e usa um subterfúgio de ter uma conversa com o rei, mas na verdade já havia em seu coração a intenção e desejo e propósito de tirar a vida do rei dos moabitas, que era Eglon. E assim ele o fez com aquela faca afiada, os dois fios dos dois lados, que ele empurra aquele punhal de 45 centímetros a ponto de entrar para dentro da barriga do rei dos moabitas, e a barriga fechou com o punhal lá dentro. Então era um povo que já estava estabelecido há muito tempo, e por vezes estava em conflito com Israel, o povo de Deus. E como o Senhor havia dado Jeremias por profeta para as nações, não ficou de fora também o povo de Moabe, ou os moabitas, de receberem da parte de Deus um oráculo. E o Senhor vai dizer através do profeta: assim diz o Eterno, Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. E ele vai fazer menção de algumas cidades principais daquela nação, e diz: uma vai ser destruída, a outra irá ser despojada, e a outra será humilhada, dizendo: as mais fortes cidades todas irão à ruína. Uma vai ser destruída, a outra vai ser despojada, e a outra irá ser humilhada. E o Senhor vai dizer o que Ele vai fazer. E diz: Moabe não será mais louvada, porque Moabe, os moabitas, eles eram muito orgulhosos, de sobremodo orgulhosos. Eles eram muito prepotentes, pois, como eu disse, eles estavam estabelecidos em um lugar estratégico que os beneficiava, nas rochas, no alto. Eles não conheciam o exílio, nunca haviam sido levados como exilados. Eles desfrutavam da benevolência de Deus, da generosidade de Deus. Porém, a apatia pode pôr fim à complacência. A apatia, guarde isso, a apatia pode pôr fim à complacência, à benevolência, à generosidade de Deus. Moabe desfrutava dos benefícios do Senhor, e porque desfrutava dos benefícios do Senhor, não permitindo Deus eles serem levados para o exílio, subiu ao seu coração, à sua mente, a prepotência, a arrogância, a soberba, o orgulho exacerbado. Mas chegou um tempo então, através do profeta Jeremias, aonde Deus vai dizer: Moabe não é mais louvada. O Senhor levanta então Nabucodonosor, os caldeus, para vir pelejar contra Moabe. E agora, como que naquela cena que já deve ter visto em algum filme, aquelas moitas, aqueles voando com o vento soprando, aquelas moitas secas voando, rolando no chão assim, por conta do vento soprando, aquelas moitas secas, aqueles robustos rolando, assim estava agora Moabe fugindo pelo deserto. Por isso está ouvindo os gritos dizendo: mudem-se, fujam. Eles estão pranteando, estão gritando, estão desesperados, descendo das rochas, descendo de suas cavernas, porque agora o Senhor levanta Nabucodonosor, porque chegou a ira do Senhor sobre Moabe.
E o que fez despertar a ira do Senhor? O que fez despertar o juízo de Deus sobre os moabitas? Primeiro, eles não serviam a Deus inteiramente, serviam a Deus com meio coração. Com metade serviam a Deus, com a outra metade adoravam os outros deuses. Com metade prestavam culto a Deus, com a outra metade prestavam culto a outros deuses. Mas Deus não quer metade, Ele quer completo. Deus não aceita 50%, Ele quer integral, tem que ser totalmente, Ele quer 100%. Deus não quer parte de mim, Deus não quer parte de você, Ele quer toda a tua vida, Ele quer todo o teu ser, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis diante da sua presença, louvando, glorificando o seu santo nome. Para Deus não importa se é somente a minha voz, Ele não quer somente a minha voz, Ele não quer somente o meu intelecto, Ele quer corpo, alma e espírito, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle e glorificando o nome dEle. Aleluia. Todavia, Moabe, desde a sua mocidade, era apática, vivia o sono da indolência, e a indolência leva a um sono profundo, a apatia, a indiferença, a negligência. Aleluia. E a palavra do Senhor mostra isso, aleluia, quando diz: por que confiastes nas tuas obras e nos teus tesouros? Eles se apegavam nisso, tudo o que eles tinham, tudo o que possuíam, eles se estribavam nisso. Por isso eram soberbos, eram orgulhosos. Mas quando o Senhor levanta, você precisa entender isso. Quando o Senhor levanta Nabucodonosor, Deus, usando o profeta Jeremias, vai dizer para Nabucodonosor: maldito o que faz a obra do Senhor com negligência. Isso está sendo dito para Nabucodonosor. Isso estava sendo dito para Nabucodonosor. E porque Deus está dizendo para Nabucodonosor: maldito é aquele que faz a obra do Senhor com negligência, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, porque Deus o havia levantado para exterminar e acabar com o povo de Moabe. E Deus já estava dizendo para ele: ó, se você for negligente quanto a isso, se você privá-los de puxar a tua espada quanto a isso, pode ter certeza, Nabucodonosor, que a maldição já está sobre você. Assim como foi negligente Saul a respeito de Amaleque, assim como foi negligente Saul, segundo a ordenança do Senhor, ele não fez o que o Senhor havia dito, ele fez parte do que o Senhor havia ordenado. Assim como também foi negligente Acabe, ele fez parte do Senhor, do que o Senhor tinha ordenado. Aleluia, aleluia. E com a pandemia desde março, que ainda se estende, muitos estão fazendo parte daquilo que o Senhor confiou na tua mão. Desde que iniciou esta pandemia, muitos estão servindo ao Senhor com negligência. Aleluia. Daí então o Senhor coloca na minha mente esta palavra hoje. Aleluia. Eu não quero que façam a sobra, não tragam a sobra para mim. O Senhor falando: eu não quero que tragam um restolho para mim, eu não quero que traga para mim o que está sobrando do tempo de ninguém. O Senhor está dizendo: eu quero a primazia, eu quero ser o primeiro no coração, na vida, eu quero ser o primeiro em cada um. Aleluia. No começo havia um decreto: não pode abrir a igreja. Depois se estendeu o decreto ainda: não pode, somente com 30%, não pode estar presente.
Quem é do grupo de risco, pessoas da comorbidade, não pode estar presente. Porém, já se passaram meses, vai fazer 1 ano, 10 meses se passaram. Não se fala mais em decreto, não se fala mais de grupo de risco. Se percebe que desde a criança pequenina até o ancião, todos estão sujeitos a ficarem contaminados. Todavia, muitos não quiseram mais voltar à casa do Senhor, muitos não voltaram aos trabalhos, muitos estão fazendo com displicência. Mas eu quero te dizer que o Senhor está nos chamando e nos despertando, pois sei e creio que o Senhor vai suscitar a vivacidade para pôr fim a esta apatia. Aleluia. Pois todo aquele mal, uma nação, irmão, que desfrutava da benevolência de Deus, uma nação que desfrutava da generosidade de Deus, ainda que não o servia inteiramente. E o que Deus esperava? Que eles reconhecessem a generosidade de Deus e servissem somente a Deus. Todavia, como está escrito no texto em que li aqui com os irmãos, Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade, e tem descansado em suas fezes ou seus resíduos. Fezes é os resíduos que ficavam no vaso ou na vasilha aonde se fazia o vinho, colocava o vinho para ficar decantando. Ele tinha que ficar ali pelo menos uns 40 dias descansando. Colocava-se o vinho naquelas vasilhas enormes e deixava ele ali descansando por 40 dias. Depois de pelo menos 40 dias, tirava aquele vinho, passava-se para outra vasilha, e percebia que lá no fundo então daquele recipiente ficavam as borras, ficavam os resíduos. E por que então precisava trocar? Porque se permanecesse muito tempo o vinho junto com aquele sedimento, ele se tornava doce, não era agradável o paladar. Mas para que se tornasse um vinho bom, apurado, eles então trocavam de vasilha para vasilha, trocavam de uma vasilha para outra vasilha. Não espere ser trocado de vasilha para vasilha, porque quando o Senhor está dizendo, eles não foram trocados de vaso para vaso ou de vasilha para vasilha, o Senhor está dizendo assim: eu os livrei de sofrer, eu os livrei do exílio, eu os livrei da escravidão. Todavia não se renderam diante da minha bondade, não se entregaram totalmente a mim. Não espere ser trocado de vasilha para vasilha para reconhecer a bondade de Deus. Não espere não, porque o Senhor está nos suscitando hoje, dizendo: olha, eu quero suscitar ânimo em você, eu quero suscitar vida em você, e dar fim a essa apatia, essa indolência, dar fim a essa indiferença. Aleluia. Desde esse altar até o último lá atrás, tem gente indiferente. Aleluia. E é tão fácil. Vou dizer de mim, eu não perdi a escola dominical. Veio a pandemia, começou a dificuldade, não havia escola dominical. No começo ministrei uma, outra, os professores não estavam vindo, não foi? Ninguém vinha. Aí começou a escalar um professor para vir, né? Tinha dificuldade para vir um professor ainda. Não, por causa da live, ele ficou sem jeito, eu não quero, por causa da live. Então tá bom, vamos compreender, não queremos constranger ninguém. Os irmãos não vinham, mas já se passou esse tempo. E eu, por conta disso, fui acomodando, fiquei apático quanto à escola bíblica dominical. E acabei emendando o resto do ano sem vir na escola bíblica dominical. Falei, mas não é possível. E hoje o Senhor falando isso, eu falei, Senhor, graças a Deus, já me despertou da apatia, porque eu já tinha firmado o propósito, conversamos isso em casa. Não podemos ficar assim. Vamos retornar à escola bíblica dominical. É lá onde vamos ouvir a palavra de Deus, vamos aprender mais um pouco do Senhor.
Deus teve misericórdia de mim, nem pensava em ministrar essa palavra. Ainda em dezembro o Senhor já havia colocado isso na minha mente, me despertou, porque eu já estava apático quanto à escola bíblica dominical, já estava indiferente quanto à escola bíblica dominical. E eu tenho certeza que assim, esse vírus da apatia, esse vírus da indiferença deve ter contaminado a muitos. E isso é discriminado, pela Bíblia, é condenado. A palavra do Senhor vai nos mostrar, ainda no livro de Números, capítulo 32, para você ver o poder da indiferença. Por isso que eu disse que às vezes uma coisa tão pequena, achamos que não vai atrapalhar, não vai implicar na nossa salvação, mas está relacionado, associado diretamente com a nossa salvação. Em Números capítulo 32, versículo 6, está escrito: contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra, e vós permanecereis aqui. Porque estes da tribo de Gade e de Ruben haviam dito o seguinte: eles tinham gado, chegaram em uma terra onde havia muita pastagem. Então agora eles chegam para Moisés e vão dizer: Moisés, tu sabes que nós temos gado e numerosos, e chegamos em uma terra onde é boa para o gado, há muita pastagem aqui, Moisés. Então queremos te dizer que esta é a nossa terra por herança, e não vamos passar para o outro lado do Jordão, vamos ficar aqui deste lado, Moisés. Daí então Moisés vai dizer para ele: ora, como vocês podem ficar do lado de cá, se os nossos irmãos vão atravessar para o lado de lá para guerrear? Como vocês vão ficar tranquilos do lado de cá, sabendo que tem irmãos guerreando do lado de lá? Como vocês vão ficar sossegados, descansando e tranquilos aqui, sabendo que ainda outros não conquistaram a terra do outro lado? Aí então Moisés ainda vai dizer: por que desencorajai os filhos de Israel para que não passem a terra? A tua indiferença contamina outros, a tua apatia contamina e desencoraja outros, a tua negligência, casa do Senhor, contagia e contamina outros. Quando você não vem nos cultos, quando você desaparece do culto, saiba, você não vai ficar mais inocente. Outro tanto deixou de vir, por que você não veio? Eu nunca falei isso, nunca preguei isso, nem sabia disso. Quando você não vem, você desencorajou outro a não vir. Quando você não trabalha, você desencorajou outro a trabalhar. E como dá trabalho encorajar alguém, como dá trabalho estimular alguém. E Moisés está dizendo para eles: por que desencorajai os filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Olha a consequência disso. Assim procederam vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra, e desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira do Senhor se inflamou naquele dia. A indiferença deles, daqueles 10 espias, influenciou todo um povo, e isso fez com que Deus trouxesse ira sobre todo o povo. Pois nesse texto está escrito: então a ira do Senhor se inflamou naquele dia, e o Senhor fez um juramento: estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro. Diga a quem você puder, tem que ser 100%, irmão.
Não podemos ser laços no serviço espiritual. Não podemos ser laços no serviço espiritual. Não podemos ser cansados, fatigados. Não podemos ser desta forma, todas as vezes que se trata das coisas de Deus. Não podemos ser laços, fatigados, cansados no serviço espiritual. Eu tenho que ir para a igreja. Não estou legal. Vamos na pizzaria? Não, na pizzaria dá para ir. Irmãos, este povo foi exterminado por causa da apatia. Este povo foi exterminado por Deus por causa da indiferença. Poderia continuar citando tantos outros textos. Segundo Crônicas 24, Juízes 5, quando da peleja de Débora. Lá em Crônicas, quando foi enviada a mensagem aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: olha, vá ligeiro, vá depressa, peça uma oferta a fim de que venhamos acabar o templo. Aí os levitas foram bem depressa assim, ó. Aí o rei Joás vai dizer: vocês não disse a eles que precisava pressa? Eu vou ter que encerrar por conta do horário. Eles estavam tranquilos, estavam em paz. A paz, ao invés de encorajá-los, trouxe apatia. As bênçãos, ao invés de encorajá-los, trouxe indiferença. As bênçãos que eles viviam e experimentaram, ao invés de trazerem eles mais para perto de Deus, o afastava mais de Deus. Aleluia. E diz o texto de Jeremias 48, que foi justamente esta apatia que fez com que o Senhor dissesse para Nabucodonosor: se você poupar a sua espada, aleluia, é mesmo que eu ouvindo Deus dizendo para mim: se você poupar de pregar o que eu estou te mandando pregar, foi o que Deus disse para Nabucodonosor: se você poupar a sua espada de derramar o sangue, o Senhor dizendo para Nabucodonosor, o sangue do juízo divino, maldito você vai ser se poupar a sua espada de derramar, porque vinha da parte de Deus. E eu entendo que eu vou encerrar aqui, que certas coisas não podemos negligenciar. A leitura da palavra de Deus. Pergunte para quem você puder: quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Pode perguntar, que é de Deus isso. Pode perguntar. Deus vai falar com essa pessoa que está aí do teu lado. Deixa Deus usar a tua boca e pergunta para ela: quando foi a última vez que você reservou um tempo para meditar na minha palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa? A minha palavra que instrui, que orienta, que limpa, que purifica, que santifica. Pergunta para quem estiver do teu lado: quando foi a última vez que você meditou na palavra de Deus? Por favor, irmão, creia. Pergunta para esse crente, para esta crente que está do teu lado: irmão, irmã, quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Aleluia. Agora diga assim: irmã, não negligencie a palavra de Deus. Não descuide da palavra de Deus. Não se distancie da palavra de Deus. Não fique sem se alimentar da palavra de Deus. Não fique sem meditar na palavra de Deus.
porque isso trará apatia, indiferença. Não negligencie a oração. Diga para quem você puder, quem estiver do teu lado: quando foi a última vez que você reservou um tempo para orar? Pode dizer: Deus está aqui, irmão. Pode dizer: Deus está falando aqui. Pode dizer para esse irmão: não é para matar ele, não, é para dar vida. Ele vai perceber que é Deus falando com ele. Ele vai perceber que não é o Senhor virando as costas, não, é o Senhor chamando a atenção dele. Pode dizer para esse irmão, para essa irmã: quando foi a última vez que você entrou no teu quarto e fechou a tua porta e em secreto foi falar com o Senhor? Quanto tempo que você não descansa mais nos braços do Senhor? Quanto foi a última vez que você teve um particular com Deus? Aleluia! Mais do que ter medo do vírus, devemos temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, porque devemos temer aquele que tem o poder de tirar e de dar a vida. Aleluia! Aleluia! Não podemos ser apáticos no serviço de Deus. Conjuntos, grupos, ensaios, líderes, lideranças, obreiros apáticos, negligentes com as coisas do Senhor. Mas eu quero te dizer: o Senhor está vindo aí. Diga para quem você puder: o Senhor está vindo aí. O Senhor está vindo aí. Pode dizer para quem você puder: o Senhor está vindo aí, irmão. Aleluia! E eu creio que já nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu te digo que o Senhor está suscitando vivacidade, vitalidade, força, vigor. Deus está suscitando. Deus está suscitando força, vitalidade, vigor, para você vencer essa apatia, para você vencer essa indiferença, para você vencer essa situação que você se colocou na zona de conforto e se apresentar para o Senhor e dizer: vou fazer a tua obra verdadeiramente com excelência, vou te servir, Senhor, com todo o meu coração. Não tem como levar alguém para o céu, eu agarrar no braço de alguém e levar para o céu. Mas para levar para o abismo, eu nem preciso agarrar pelo braço. Se eu segurar no braço de alguém, o pai não leva o filho não leva o pai para o céu. Não tem como segurar no braço de alguém. Mas para levar para o abismo, basta influenciar da maneira errada. Basta ser um mau exemplo e você já está influenciando muitos a caminhar e seguir os teus passos e também para o abismo. A tua indiferença contagia. Diga para quem você puder: a indiferença contagia, irmão. A apatia contagia. Mas hoje o Espírito Santo tem um antídoto. Ele tem a vacina que vai acabar com essa apatia, que vai acabar com o vírus da indiferença. Ele está dando vida, está trazendo vivacidade aqui. Eu vou ter que parar. Aleluia! Eu estou esperando passar o que eu nem sei se vai passar. Você está esperando acabar o que você nem sabe se vai acabar. Você está esperando passar o que você nem sabe se vai passar. Você está esperando chegar o que você nem sabe se vai resolver.
Enquanto não chega, enquanto não passa, eu vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar fazendo a obra do Senhor, vou continuar trabalhando ao Senhor, não com meio coração, mas completamente servindo a Deus, porque Ele não me deu parte do céu, Ele me deu o melhor que há no céu, que foi o seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você, na cruz do Calvário. Aleluia! E isso não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aleluia, aleluia. Leia lá em Mateus 7, Mateus 22, Mateus 24, Mateus 25. Aleluia. Lucas 12. Por várias vezes eu poderia citar vários textos aqui. O Senhor dizendo: servo mau e negligente, servo mau e negligente. Não tem promessa de bênção para servo mau e negligente. Não há promessa, não há bênção para servo mau e negligente. Não há. Por várias vezes também no Novo Testamento estão sendo advertidos: servo mau e negligente, porque você não fez, porque deixou de fazer, porque usou com descaso. Servo mau e negligente. Lembra da carta de Paulo aos Colossos? Uma carta escrita para a igreja, carta de Paulo aos Colossos. No final das saudações finais, quando ele está agradecendo a tantos companheiros, a tantos obreiros, ele vai advertir um de forma específica, de forma direta. Ele vai dizer o nome, ele não omite o nome. Ele diz: diga a Arquipo, presta atenção no ministério que você recebeu do Senhor. Ele vai dizer diretamente a Arquipo. Ele vai dizer: Arquipo, meu companheiro, era um obreiro que estava negligenciando, que estava sendo displicente. Era um obreiro que estava apático com o ministério que o Senhor havia confiado na mão dele. E agora Deus usando, o Senhor usando Paulo, vai dizer: Arquipo, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor. Diga para alguém que estiver do teu lado: atenta, presta atenção no ministério que você recebeu do Senhor. Mas hoje aleluia. Pelo menos os 3, 4 últimos sermões que tenho ministrado aqui foram tremendamente duros. Pelo menos neste último mês, eu fiquei pelo menos quase um mês sem ministrar. E depois, quando comecei a ministrando nesse último mês, os 3 ou 4 últimos sermões, assim como esses, foram duros. Mas acredite, aqui agora, o Senhor me disse: já vai colher os frutos disso. Já vamos colher os frutos desses sermões. E hoje o Senhor já está suscitando. Você não vai conseguir ficar mais em casa de quarta-feira. Quarta-feira à noite não é o teu dia de lazer. Quarta-feira à noite não é o teu dia de passeio. Quarta-feira à noite não é o teu dia de ficar descansando no sofá, vendo Netflix. Não é o dia de você ficar assistindo. Não é o dia da pizza. Quarta-feira à noite é o dia de estar na casa do Senhor, louvando, adorando, exaltando, bendizendo, glorificando, servindo ao Senhor. Pode dizer para quem você puder: você não vai conseguir ficar em casa de sexta-feira. Olha, irmãos, alguém vai entender que é uma ameaça. Não é, acredite, não é. Você vai perceber que quando você ficar em casa de quarta e sexta, você vai estar no lugar errado. Você vai perceber que aonde você estiver, que não for a casa do Senhor, você estará no lugar errado.
E depois ainda, se tiver coragem, nós te daremos a oportunidade para você subir nesse altar e poder dizer: irmão, eu estava em tal lugar, poderia ter vindo à casa do Senhor, mas eu estou dizendo pelo Espírito. Pastor, não vai acontecer. O Senhor está falando: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Lá onde você estiver, alguém vai te dizer: você está fazendo aqui? Hoje não é dia de culto? Alguém vai te dizer lá onde você estiver: o que você está fazendo aqui? Hoje não é dia de culto lá na tua igreja? Eu já falei que ia encerrar. Eu convido você a pôr-se de pé.